Olá, um magnífico dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Eu sou Gleiciane Araújo e venho servir a você apenas uma palavra para a glória de Deus Pai. Muitos dos que entrarão no reino de Deus, no céu, nunca manifestaram ou nunca manifestarão o reino de Deus aqui na terra. Será que você tem se posicionado aqui na terra apenas esperando o dia em que você vai adentrar o reino dos céus lá na glória? Ou será que você tem se posicionado aqui para verdadeiramente você, através de você, Deus ser manifestado, o reino de Deus ser manifestado aqui nessa terra, neste tempo e nessa geração? Então é sobre isso que apenas uma palavra o Senhor quer trazer para você hoje. Eu me recordo bem que eu acreditava que estava tudo bem na minha vida. Até o ano de 2016, eu achava que a minha vida estava tudo muito bem, obrigada. Bastava, eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha minha família, já era servidora pública, já tinha um bom salário e já tinha uma filha. Eu já estava sendo membro de uma igreja, de uma instituição, e eu achava que ir aos cultos com frequência, de vez em quando ler a Bíblia, de vez em quando orar, de vez em quando quebrantar o meu coração diante de Deus, eu achava que isso era mais do que suficiente. Eu achava que isso era a única coisa que eu poderia fazer. Só que eu estava vivendo e muitos e muitas estão vivendo debaixo dessa fortaleza de engano. Essa fortaleza de engano que nos coloca numa posição de passividade e nos coloca na omissão diante de buscar o reino e diante de estabelecer e manifestar o reino de Deus através das nossas vidas aqui nessa terra. Eu estava muito preocupada com aquilo que eu estava fazendo na minha vida, porque naquela época, minha vida secular, profissional, financeira, era bem separada da minha vida profissional, da minha vida espiritual. Eu achava que cada coisa no seu lugar. Eu não me colocava na posição de que não existe vida espiritual. Existe você ter uma mentalidade espiritual e ser guiada pelo Espírito Santo? Ou existe você ter uma mentalidade carnal e ser governada pela sua carne, pelas obras da carne? E estar totalmente suscetível e vulnerável ao poder de Satanás? Só que eu acreditava que eu já tinha aceitado Jesus e eu estava imune ao poder de Satanás. Só que o Senhor, ele quer dizer para você hoje algo. Não é porque você aceitou Jesus que você está imune ao poder de Satanás. Existe sim, mas existe a possibilidade de você se tornar inabalável
e permanecer firme, como está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12. Você fazer tudo o que precisa ser feito, permanecer firme e inabalável. Só que antes de isso tudo acontecer, você precisa entender que para estabelecer o reino de Deus na sua vida, é necessário muito mais do que aceitar Jesus, do que ser aceita e ser recebida e ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque simplesmente você pode passar uma vida toda sofrendo debaixo do jugo do poder de Satanás. E mesmo assim ir morar no céu. Agora, quando você aceitou Jesus, quando você agora faz parte da família de Jesus, você agora carrega o sangue real. Você agora não é mais qualquer pessoa. Só que eu não entendia que os ataques do inimigo contra a minha vida a cada dia seriam muito mais violentos. E eu era uma mosca morta, uma barata inofensiva, diante do poder astuto e das ciladas e das setas de Satanás. Muito se engana, uma grande fortaleza, de pensar que o inimigo não tem poder. Essa é uma tremenda mentira. O inimigo tem poder. Só que a palavra de Deus nos diz algo. Lucas 11, versículo 20, diz assim: Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas sobrevindo outro mais forte do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Aqui o Senhor Jesus, ele está trazendo uma metáfora, uma parábola, para explicar que um homem forte só é vencido por um homem mais forte. Este homem carnal que habita você, a sua natureza humana, carnal, pecaminosa, que pende para o mal 24 horas, ela só é vencida quando você se reveste e estabelece o reino de Deus. E o reino de Deus é bem amplo. Eu explicar isso para você. Mas eu vou pegar um ponto. O reino de Deus é quando você toma posse da mentalidade espiritual e permite-se ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você... Agora vem uma pergunta. Gleiciane, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já fraquejei. Quando eu vejo, eu tô ali fraca de novo. Agora eu quero te trazer uma coisa. O reino de Deus, para ele ser estabelecido na sua vida, ele depende de duas coisas. Só que a segunda coisa é a mais importante. O reino de Deus, ele é estabelecido na sua vida através do poder magnífico, supremo, grandioso da pessoa do Espírito Santo. Só que é aí que mora a fortaleza da passividade. Muitas vezes Deus me colocava na seguinte posição:
Deus está no controle. Na hora certa vai acontecer. Deus está cuidando de tudo. E eu continuava vivendo naquela vida passiva e omissa, e deixando de buscar o reino de Deus e estabelecer, e deixando de fazer o que precisava ser feito para que eu pudesse ter o reino de Deus estabelecido na minha vida, para que o reino de Deus viesse a ser manifestado na minha vida em poder, em graça, e que o reino de Deus viesse a fluir sobre mim e através de mim. Porque eu achava que somente ter a presença e ter o Espírito Santo habitando em mim, e eu inerte, imóvel, omissa, passiva, já era suficiente. Eu quero te dizer uma coisa. A presença magnífica, preciosa do Espírito Santo é a coisa mais espetacular e mais preciosa que existe. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não pode fazer aquilo que você não busca com intencionalidade. Permitir, autorizar, arder, desejar para sua vida. Esse segredo eu só descobri depois que o Senhor tocou a minha vida e me salvou imerecidamente do charco do poço mais profundo de lama, de dor, de morte. O Senhor me salvou do vale da sombra e da morte. Após isso, eu entendi. O Espírito Santo abriu comigo de que é necessário muito mais que a presença. Você precisa fazer com que a presença se mova na sua vida em poder. É quando você permite que o Espírito Santo que habita em você possa verdadeiramente fazer o que precisa ser feito dentro de você, sobre você e através de você. Aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz assim: E desde os dias de João o Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos o tomam pela força. Aí você pensa, meu Deus, como assim? Coisa mais absurda. Como assim? Tem uma palavra lá em Zacarias, capítulos 4, que diz assim: Não é por força e nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. E aqui o inimigo, ele injetou no meio da igreja dele um engano de que, olha, você não adianta se esforçar, porque no dia que Deus quiser, ele vai fazer na sua vida. Continue esperando. Continue esperando dessa forma. E você vai continuar se lamentando e dizendo: ó céus, ó vida. Ó Deus, eu não aguento mais. Ó Deus, o que que eu faço? Ó Deus, eu não aguento mais. Que tanto sofrimento. Ó Senhor, que tanta prova. Ó Deus. E você vai continuar se lamentando. Tudo vai mudar quando você entender a partir de agora que o reino de Deus, ele é tomado. O que significa ser tomado? Ser tomado é você só toma posse do reino de Deus, e aqui está escrito pela força. E aí você pensa assim, meu Deus, aqui está escrito força, aqui está falando de esforço. E a palavra esforço, ela está ligada em aplicar força, violência. E essa força e essa violência, ela é aplicada para que você busque se relacionar e buscar a presença de Deus através do Espírito Santo de Deus.
Só que o inimigo, ele coloca na cabeça das pessoas que como ela não vai mudar pela sua própria força, então ela precisa permanecer numa posição de esperar acontecer. Só que eu quero trazer para você o segredo, para que o reino de Deus, ele venha a ser estabelecido na sua vida, e o reino de Deus venha se manifestar sobre e através da sua vida. Para que você venha viver o reino de Deus aqui na terra e você venha receber a recompensa, o seu galardão quando você encontrar com Jesus lá na glória. Galardão é para quem, com coragem e ousadia, decide buscar estabelecer o reino de Deus na sua vida e manifestar a glória de Deus aqui nessa terra. Galardão não é para quem só vai aceitar e vai morar no céu, não. Muitos vão morar no céu, mas não vai receber galardão. Recompensa é para quem está disposto a esforçar-se, a se relacionar com Deus. Para quê? Para que o poder sobrenatural do Espírito Santo venha transformar e renovar dentro de você aquilo que pela sua própria força, pela força do seu braço, pelo seu esforço, pela sua força de vontade, você não pode fazer. Ou seja, você precisa sim se posicionar e se posicionar em Deus com intencionalidade. E qual é a primeira chave para você se posicionar? Você precisa dizer ao Espírito Santo claramente: Espírito Santo de Deus, eu ouvi a Gleiciane ministrar a palavra dizendo que eu preciso me posicionar, eu preciso ser intencional para que o teu reino, o reino de Jesus, seja estabelecido, multiplicado e manifestado na terra através da minha vida. Eu quero saber, Espírito Santo, como e o que eu preciso fazer. Porque, Espírito Santo, eu hoje decido e eu quero buscar o reino de Deus. Eu quero conhecer o reino de Deus. Eu quero conhecer melhor a tua face. Eu quero conhecer a tua verdade para que eu seja verdadeiramente liberto do poder de Satanás. Porque ai de mim, ai. Deus, ele não repete milagre. No sentido de, ele não precisa fazer com milhões de Gleiciane o que ele fez comigo, a experiência, a vivência que eu tive. Porque o que ele permitiu eu viver, ele me permitiu, para que isso viesse a ser testemunho, para que você não caísse e não caia mais nessa armadilha da passividade, de achar que tudo vai acontecer sem que você fale, sem que você intencione, sem que você determine no seu coração e sem que você verbalize e declare isso para o Senhor. Gleiciane, mas fazer isso funciona? Funciona. Eu me lembro em 2018, quando eu disse para o Senhor: Senhor, basta. Eu quero conhecer mais de ti. Me ajude a conhecer mais de ti. Me ajude a ter sabedoria e a ser sábia. Quando eu falei isso para o Senhor, tudo mudou. A intencionalidade verbalizada para Deus libera e legitima a presença do Espírito Santo manifestar e agir com o poder em você
para que Ele haja com poder sobre você, para que você manifeste através de você o reino de Deus, para que o Senhor seja glorificado através do teu testemunho aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. E a última palavra que o Senhor deixa para você hoje é, pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu sei que essa palavra é muito dura até de ouvir, mas o Senhor, ele está dizendo para você hoje: basta. Basta permanecer dormindo, porque essa posição de passividade é como a morte. É como viver. E viver para quê? Viver. Não adianta aceitar Jesus e viver aqui nessa terra sem manifestar o reino. Não adianta você depois entrar no reino de Deus lá no céu, mas enquanto você não esteve aqui nessa terra manifestando a glória de Deus, você esteve morta e morto. Você não remiu o tempo. E remir o tempo de uma forma bem simples é viver exatamente o propósito para o qual Deus te chamou aqui nessa terra. E você só vai viver isso quando você começar a ser intencional e começar a dizer para o Senhor exatamente aquilo que Ele já está colocando no seu coração. Apenas eu te digo, força e coragem para estabelecer, multiplicar e manifestar o reino de Deus aqui nessa terra, através da sua vida. Em nome de Jesus. Esta é a palavra. E que você tenha uma semana de bênção, de posicionamento e de intencionalidade na presença do magnífico Espírito Santo. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui de novo, servindo a sua vida com apenas uma palavra. E se você puder ser uma voz profética, um mensageiro do céu, compartilhe essa palavra. E que você possa compartilhar ela com mais 12 pessoas hoje. Porque existem muitas pessoas debaixo dessa fortaleza de passividade, acreditando que tudo vai acontecer de uma forma muito automática. E não vai. Em nome de Jesus Cristo. Deixe aqui o seu comentário, se essa palavra falou o seu coração. Eu convido você a entrar no link do grupo da nossa comunidade Embaixadoras do Reino, que está na descrição desse vídeo, porque grandes coisas o Senhor tem para você por esses próximos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber, em primeira mão, conteúdos de revelações poderosas para o reino de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.